sempre da felicidade e das causas da felicidade. Que todos os seres sejam sempre livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres nunca se afastem da bem-aventurança, que é livre do sofrimento, livre das confusões da mente dualista, livre da escravidão do ódio e do desejo. Que todos os seres possam viver na calma e alegria da equanimidade. E que assim seja para todos os seres, sem exceção. E o Sagadal é um mês que traz para nós muitas coisas boas e importantes, né? Ele é considerado o mês mais importante para a nossa prática, segundo a nossa tradição Vajrayana, nossa tradição Nyingma, nossa tradição tibetana, porque é dentro do período desse mês, que se inicia hoje. Sagadal literalmente significa 4 luas, né? Saga, 4 Dawa, lua, que são exatamente as 4 luas, né, que compreendem um mês, né? E é dentro desse mês que a gente celebra o nascimento, a iluminação e o parinirvana do Buda. Então, é um mês que tudo fica potencializado, a gente fica mais próximo dos ensinamentos. É um mês que, para quem gosta e para quem pode guardar alguns compromissos, como não ingerir carne, não ingerir bebida alcoólica, eventualmente, enfim, cada um sabe do que é melhor, mas verdadeiramente o que eu vos estimulo é aproximar dos ensinamentos, tornar os ensinamentos vivos na sua vida diária, né? Sair simplesmente da leitura do livro, da leitura dos ensinamentos impressos, mas trazê-los para uma prática, né? Observar as ações virtuosas de fala, de corpo e mente. Eu acho que isso nos dá uma vivacidade e faz com que o Sagadal fique bem presente na nossa vida. É um período que homenageia a vida do Buda. E de acordo com a tradição, né, quando ele estava próximo a fazer a passagem, vários fatos ocorreram nesse momento, mas um deles ele instrui aos seus seguidores para que não honrasse apenas com flores, com os incensos, com a luz, né, da forma como a gente faz, né, mas que se empenhassem em seguir os seus ensinamentos para viver uma vida nobre. Uma vida nobre é uma vida que está íntegra de acordo com as palavras que casam com os atos, que casam com os ensinamentos, de acordo com os ensinamentos. Sermos gentis, sermos compassivos. Um desafio enorme para nós. A cada segundo há uma possibilidade para que a gente rompa isso. Então, é a observância dessa possibilidade de sermos gentis, sermos compassivos, criarmos essa conexão com o outro e desejar vivamente que ele seja feliz e que detenha as causas da felicidade. O Buda exortou as pessoas a não chorarem para a sua morte, mas lembrarem dos seus ensinamentos e praticá-los diariamente. E esse é o convite que eu vos faço. Então, tendo em mente, né, a imagem do Buda Shakyamuni, em mente nos corações, vamos ativar isso em nós, né? Ativar esse potencial em nós. Né? Trazer sempre que possível a presença do Buda Shakyamuni na nossa mente. Mormente nesses momentos em que a gente se fraqueja, que a gente titubeia, hesita, né? Que a oportunidade se dá ali para que a gente perca a cabeça, para que a gente se veja numa situação emocionalmente difícil, né? Traga em mente a imagem do Buda Shakyamuni. Lama Mipan disse que quando a gente traz a imagem do Buda, canta, entoa o seu mantra, ele de fato se coloca presente diante de nós. E isso durante o Sagadal é algo que ocorre potencialmente mais. Então esse é o convite que eu vos faço para as próximas 4 luas. A lua nova iniciou ontem, né? Foi ontem, então hoje inicia esse período. E a gente sabe que a vida do Buda Shakyamuni ela é estudada, ela é apresentada por meio dos 12 atos, aliás, não só do Buda Shakyamuni, mas de todos os Budas, os que vieram antes dele e os que virão depois. Eu não vou passar pelos 12 atos, esse é um curso que a gente deu, que está aí disponível, enfim, vale a pena, várias leituras, né? O próprio Caminhos para a Iluminação é um livro que traz os atos em detalhes, as 3 joias, enfim. Mas quero falar aqui hoje, né, essa minha
palestra, esse meu convite, essa abertura para o Sagadá, é para que a gente possa olhar, sobretudo, para o 11º ato, que é no momento em que o Buda, também depois de hesitar, também de ter sido desafiado por Mara a não ensinar, mas ele se convence de que era possível que outras pessoas aprendessem aquilo que ele havia compreendido. Embora complexo, embora profundo, embora vasto, haveria pessoas que poderiam deter aquela compreensão. Então, é isso que eu estou querendo propor para nós, né? Acionarmos a voz do Buda, acionarmos o que a gente chama de Buddha Vachana, ou Buddha Vachana, né? Que é justamente a voz do Buda, por meio dos seus discursos, por meio de sua fala, por meio da sua intenção de girar a roda do Dharma, de ensinar, né? De compartilhar aquilo que ele havia compreendido, né? Não obstante difícil às vezes da gente deter, não obstante difícil da gente compreender, mas ainda que um vislumbre pequeno que seja daquilo que ele haja dito, a gente pode com isso trazer uma abertura para a nossa vida. Então esse é o 11º ato, quando ele volta para aqueles seus 5 companheiros lá em Sarnath, no Parque dos Servos, e começa a ensinar. E aí tem o primeiro giro, obviamente essa é uma divisão didática, eu não vou entrar aqui nesse assunto, embora é um assunto que eu ame, que tenho o maior deleite em compartilhar, mas ele então ensina e faz o primeiro giro, né, dando os primeiros ensinamentos, talvez os ensinamentos base, que servirão para todos os outros, né, onde ele fala das 4 novas verdades, onde ele fala do nobre caminho óctuplo, que é justamente a temática que eu quero trazer para o longo desse nosso período do Sagadala. Então, ele gira a roda do Dharma, quer dizer, essa é uma metáfora, né? Mas ele parte de Bodh Gaya, andando para Sarnath, e aí, então, ele começa a ensinar para aqueles seus companheiros que haviam praticado com eles as práticas ascéticas, e que ele, então, havia percebido que somente aquilo não levaria à iluminação. Ele, então, vai para Bodh Gaya, senta, enfrenta Mara, derrota Mara, compreende tudo que ele havia compreendido nas vigílias, e aí vai ensinar. E ao aproximar dos amigos, eles, num primeiro momento, hesitam, né, porque haviam zombeteado dele, achado que ele não seria capaz, mas imediatamente, quando percebem o brilho do seu corpo, quando percebem o seu resplendor, né, a sua estatura, imediatamente se curvam para ele, e ele então ensina os primeiros ensinamentos, e aí alguns daqueles companheiros, imediatamente, simplesmente ao ouvir os ensinamentos, alcançam o nível de Arhat. E aí é disso que eu queria falar aqui, né? Os ensinamentos do Buda, que a gente chama de Dharma, né, que também é conhecido como o caminho, ou a verdade, né, eles são um caminho para a liberação, né, liberação das causas do sofrimento. É um conhecimento abrangente, né, que traz essa impenetrável paz interior do iluminado, que evoca reações profundas, mesmo para nós que detemos uma compreensão ínfima do que ele havia dito, né, ou aqueles que o entreviram à distância, mas que ouviram as suas palavras, ou ouviram as suas palavras por meio dos seus discípulos, e imediatamente se sensibilizam para aquilo. A maneira pela qual o Buda ensinou ultrapassava o entendimento comum, né? Ele falava de forma que cada um alcançava, percebia, compreendia de acordo com a sua capacidade. Eu queria ressaltar isso, porque para nós, que somos todos iniciantes nesse caminho, né? Às vezes a gente se desencoraja, às vezes a gente se frustra, porque não conseguimos alcançar a grandeza dos seus ensinamentos. Mas um vislumbre, uma pequena compreensão já é suficiente. E de acordo com os sutras, né, a figura do Buda sempre parecia estar voltada com a face para cada ouvinte. Olha que coisa linda e inspiradora. O Buda fala diretamente para você, diretamente para cada um de nós, né? Ele fala como se estivesse se dirigindo para nós. Falava e fala. Não importa quão grande o tamanho da audiência ou da multidão que ali estivesse. É como se para cada um deles houvesse um Buda diante deles, né? E a voz do Buda chegava a cada um em sua própria língua. O sentido interno dos ensinamentos
era revelado diretamente ao coração de cada pessoa. Olha que frase inspiradora, inspiradora para esse nosso Sagadal, né? A voz do Buda chega até mim da forma como eu consigo compreender, não obstante a minha capacidade, o meu conhecimento, pequeno, grande, médio, vasto, não importa. A voz do Buda me alcança e toca diretamente o meu coração. Então, vamos ter essa mensagem em mente. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Está dito nas Escrituras, está dito nos Sutras, né? Que é justamente daquilo que vou falar hoje. Então, permita se abrir para esse conhecimento. Suspenda o seu julgamento quando você acha que não consegue compreender ou que a sua compreensão não alcança a vastidão dos ensinamentos. Mas o Buda está falando diretamente para você, voltado, com a face voltada para você, e de forma que você pode compreender diretamente no seu coração. Uma divisão didática também, que apenas para a gente contextualizar o que eu quero falar, né? Depois que ele dá o primeiro ensinamento, ele dá outros ensinamentos, né? A gente divide os giros da roda do Dharma em 3 giros, como a gente diz. Está ligado a lugares específicos, né? Sarnata, depois Rajagriha, depois Travasti, enfim, os lugares e as audiências. Mas isso não importa aqui para nós agora. E aí a gente tem uma divisão didática, que os ensinamentos são separados, né, no que a gente chama de 3 cestas, ou 3 coletâneas: o Vinaya, o Sutra e o Abhidharma. O Vinaya, que estão ligados aos ensinamentos do primeiro giro, tem uma ênfase na disciplina monástica. Ele estabelece ali as regras para que surgisse, né, vamos dizer assim, a comunidade de seus seguidores. Depois ele tem os Sutras, que é do que eu vou falar, está ligado à fala, aos discursos que ele dava, né? Que corporificam as profundezas do entendimento iluminado. Então, vamos adentrar essas profundezas, deixar que esses ensinamentos nos toquem diretamente no coração. E o Abhidharma, que é o mapa, que é a matriz, que reflete a qualidade do discurso e explica, né, comunica as operações de Samsara e Nirvana. Explica como é que a gente pode seguir um roteiro para alcançar a tão almejada e desejada, né, iluminação, realização, libertação de todas as aflições que nos afligem, aflições que nos acometem, aflições e emoções que nos causam tanto tormento, né? Então, é a divisão do Tripitaka, como a gente chama, e eu vou falar também isso a partir do Canone Pali, mas, enfim, é uma divisão didática. Claro que há uma transversalidade, claro que muitas vezes um giro, né, os discursos, os ensinamentos de um giro, eles se colocam em 2 cestas, mas isso é só para a gente ter um conhecimento mais sobre do que se trata essas 3 coletâneas, o Tripitaka. E o Tripitaka está ligado aos treinamentos, que são a base para o caminho budista, a base para seguirmos essa nossa trajetória, né? O primeiro, né, o Vinaya Pitaka, a coleção do Vinaya, tem uma ênfase no treinamento da disciplina moral, Shila, né? Então, e tem um propósito de nos proteger, né? Não causar remorso. A gente possa aceitar o que deve ser feito e rejeitar aquilo que não deve ser feito, né? Nos comprometermos com as ações de corpo, fala e mente que são virtuosas e rejeitar aquelas que não são virtuosas. E aí a coleção do Sutra, né, o Sutra Pitaka, tem uma ênfase no treinamento da concentração, Samadhi, né? E depende do treinamento anterior. Se a gente não tiver uma disciplina moral, uma disciplina ética, não estivermos comprometidos com as ações virtuosas, é difícil alcançarmos os níveis de Samadhi, né? Mas, obviamente, a gente tenta. A gente está aqui fazendo esse treinamento. E tem um propósito de comunicar, tirar a dúvida, né? Comunicar aquilo que deve ser feito, né? Esclarecer as dúvidas sobre os aspectos do caminho. E o Abhidharma, que é a coleção, né, que está ligada mais ao terceiro giro, que é esse mapa do caminho, né? Uma ciência, uma matriz que fala o que deve ser feito e o que não deve ser feito, é algo mais, vamos dizer assim, científico, né? Nesse sentido de estar ligado às ações e um mapa realmente do caminho, para que a gente desemboque, para que a gente chegue, aporte no treinamento de sabedoria,
Prajna. Né? Esses treinamentos eles são progressivos, né? A gente deve praticá-los e, obviamente, um depende do outro. Né? A gente não pode começar praticando a sabedoria sem antes ter percorrido o trajeto da disciplina moral e sem antes ter alcançado alguns níveis de concentração. E o propósito da sabedoria é investigar a natureza da própria mente, investigar por que tantas aflições nos acometem, né? Investigar por que tantos pensamentos reincidentes nos tiram do sério, né? Investigar por que a gente não está o tempo todo sintonizados numa mente de abertura, numa mente de alegria, numa mente positiva, que é a qualidade natural da nossa mente. Então, esse é o propósito do Abhidharma, né? Investigar. Nosso maior exemplo do Abhidharma é o caminho para a iluminação. Né? Uma parte do caminho é justamente o Abhidharma em si. Bom, e hoje a ênfase é nos discursos, né? No Buddha Vachana, na voz do Buda. Né? Os discursos, os sutras, em geral, discorrem sobre um único tópico. Né? O Tathagata, com frequência, ensinava dessa maneira. Ou seja, ele era indagado por um de seus discípulos e, a partir de uma pergunta, ele começava a discorrer e começava a falar. O Tathagata é uma outra forma da gente denominar o Buda. Né? Os ensinamentos do Sutra são mais apropriados para a apresentação de um tópico. Eles evocam com facilidade a resposta do ouvinte. Então, mesmo que a gente às vezes ache que não compreenda na completude, uma frase, um verso que nos toque e que a gente possa levar para nosso laboratório, para nossa meditação, para nossa reflexão, para nossa contemplação, talvez abra portas para outros ensinamentos. Os sutras reforçam o respeito pelo Dharma, dão suporte à rápida aplicação dos ensinamentos na vida de cada um. Gente, esse caminho é um caminho pragmático, é um caminho de ensinamento aplicado. De nada adianta a gente ter os ensinamentos guardados nos livros se a gente não consegue colocá-los em prática na nossa vida diária. E os sutras nos estimulam vivamente a fazermos isso. Né? Então é isso, quer dizer, ele traz, né, ele dá um suporte rápido, a aplicação rápida, pragmática dos ensinamentos na vida de cada um, né? Habilitam a profunda penetração dos ensinamentos, inspiram alegria serena, baseada na confiança no Buda, na confiança no Dharma e na confiança no Sangha. Esses três elementos a gente chama de três joias, né? São as três preciosas joias, né? O Buda, o Dharma e o Sangha. Dão suporte à suprema felicidade, mesmo nesta vida, né? Para que a gente possa praticar aqui e agora. E o caminho Vajrayana é o que nos estimula isso cada vez mais. Agradam, né, pela interpretação cuidadosa da mente daqueles que são os mais eruditos, né, os doutos que conhecem, porque eles trazem essa exégese, né, essa interpretação cautelosa, diligente, e são reconhecidos como extremamente sábios. Então, os sutras têm esse valor inestimável para todos nós. Os sutras, né, os discursos do Buda, corporificam as profundezas do ensinamento iluminado. São um reflexo da qualidade do coração do Buda. Olha que frase mais importante para nós nesse período do Sagadal. Né? Os sutras refletem a qualidade do coração do Buda. Dá para imaginar o tamanho do coração do Buda. Né? Quantos seres habitam nesse coração e cabem nesse coração. A vastidão do amor que emana desse coração e que alcança todos os seres, sem exceção. O termo sutra literalmente significa sumário, né? Uma breve indicação dos ensinamentos. É sobre isso que os sutras falam. E por isso é que tem N mais um sutra, os sutras têm milhões de divisões, né? E cada um para um tópico. Mais de 86 mil ensinamentos, 84 mil ensinamentos para contrapor mais de 84 mil diferentes emoções que surgem na nossa vida. Os sutras contêm a transmissão direta do conhecimento do Buda sobre a natureza da existência. O Buda, nos momentos após derrotar Mara, o senhor da ilusão, que fez de tudo para que ele desistisse da empreitada
de se realizar, de revelar para o mundo a sua natureza búdica, e que eu vos afirmo agora, todos nós temos igual. Todos nós temos esse potencial pronto para despertar. E o Sagadal é um convite para que ele ocorra agora, cada vez mais, né? Genuinamente. Né? Se a gente gerar essa semente da iluminação com um tamanho vigor e tamanha apreciação, é uma oportunidade para que a gente se revele também. Né? O Buda, então, compreende a natureza, por que é que a gente, né, fica circulando, né, fica o tempo todo vagueando por isso que a gente chama de samsara, né, esse ciclo infinito de nascer, viver, adoecer, envelhecer, morrer, nascer, viver, adoecer, envelhecer, morrer. Né? Então, ele compreende a natureza de tudo isso. Geralmente é proferido, os sutras são proferidos por meio de resposta a perguntas que seus discípulos solicitavam. Né? Muitas vezes, os próprios bodhisattvas, seres iluminados, se corporificavam como seus discípulos e faziam as perguntas. Né? Os sutras transcendem barreiras de tempo e espaço. Então, isso é para nós. Não importa que os sutras tenham sido proferidos há 2.500 e tantos anos atrás, eles são atuais, eles são contemporâneos, eles são para agora. Eles não ficaram no passado, mas transcendem barreiras de tempo e espaço para comunicar verdades universais, verdades sobre a natureza da existência, verdades sobre cada um de nós. São um antídoto para a dúvida. Por isso, eles comunicam essas verdades. E são verdades não porque o Buda falou, mas porque são verdades porque a gente ouve e experimenta na nossa própria vida diária. E vê os resultados, porque se não os virmos, ok, não serve para nós. Né? É importante aplicar para a gente ver o resultado imediato, ou daqui a pouquinho, mas a gente perceber os resultados na nossa vida. Os sutras, os discursos, os ensinamentos são um antídoto para a dúvida, porque eles oferecem soluções e significados precisos. Então, ele vai direto ao ponto. Ele esclarece sobre aquilo que a gente não compreende. Ele fala diretamente para nós. Né? Então, são, por conta disso, soluções para nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. E aí, os sutras têm várias coleções que são organizadas no que a gente chama dos diversos cânones, né? E aí, os sutras do primeiro giro, que é sobre o que eu quero trazer, mais especificamente ao longo do Sagadal, porque eles falam sobre ensinamentos que são a base, são o cerne para o caminho, para a nossa trajetória. Né? A partir desses ensinamentos, da corporificação desses ensinamentos, a gente, então, tem condição de compreender ou de praticar os demais, tem condição de avançar no caminho da forma como a gente almeja e como se é esperado de nós. Os sutras do primeiro giro, né, que estão ligados a ao Vinaya Pitaka e, obviamente, a Sarnath, né, esse lugar onde o Buda ensinou, né, no Parque dos Servos, eles foram transmitidos em sânscrito e em Pali, que, na verdade, era a língua talvez o Buda falasse nesse momento, embora, como eu disse antes, ele falava na língua que cada um podia ouvir, na língua que cada um pudesse compreender. Então, eles são transmitidos em sânscrito, que são chamados ágamas, e em Pali, que são chamados nikayas, que é disso que a gente vai falar, as coleções, né, os nikayas. Enquanto os nikayas em Pali estão preservados no cânone Pali, felizmente, para nossa boa fortuna, e é missão de vida de nosso professor e mestre, o venerável Tartan Tukur Rinpoche, preservar esses ensinamentos. Ele tomou essa missão para si, né? Desde que ele começa a agir, quando ele, né, sai do Tibete, quando ele vai para a Índia e depois quando se estabelece nos Estados Unidos, imprimindo, procurando, pesquisando, autenticando ensinamentos, né? Autenticando no sentido de vendo a veracidade e distribuindo para todo o Sangha, não somente o Sangha monástico, mas também o Sangha laico. Né? Então, preservar esses ensinamentos para depois eles possam ser transmitidos futuramente. Mas os sutras do primeiro giro, né, estão então preservados no cânone Pali, então está dividido nesses nikayas, nessas coleções.
E os textos em sânscrito sobrevivem mais integralmente na tradução e no cânone chinês, né? Na tradução chinesa. E aí o cânone Pali, obviamente, ele tem as 3 divisões dos 3 pitakas, né? Das 3 cestas, e aí tem o Vinaya Pitaka, e aqui o Sutta Pitaka, e aqui a gente suprime o R, porque no Pali tudo que tem o R, ele é suprimido. Então, o Sutra vira Sutta, o Dharma vira Dhamma, né? O Buda continua Buda, mas, em geral, né, o R é suprimido. Então, o Sutta Pitaka, na verdade, Sutta é a palavra Pali para designar Sutra, que é sânscrito, né? E o Abhidharma Pitaka. E aí é do Sutta Pitaka que eu estou tirando essa inspiração para dividir, assim, muito humildemente com vocês, porque o meu conhecimento também é pequeno, mas meu desejo de conhecer e compreender é enorme, e o de compartilhar com vocês é maior ainda. Então, o Sutta Pitaka ele tem essas divisões em coleções, que é o Digha Nikaya, o Majjhima Nikaya, o Samyutta Nikaya, o Anguttara Nikaya, o Khuddaka Nikaya. São as 5 coleções, são 5 Nikayas, né, as 5 coleções que compreendem, né, a divisão do Cânone Pali, do Sutta Pitaka. Essa divisão está muito ligada à extensão dos discursos, né? O Digha Nikaya estão ligados aos discursos mais longos, o Majjhima Nikaya aos discursos médios, o Samyutta Nikaya fala dos discursos mais curtos, aqueles discursos mais concisos, né? Mais abreviados, digamos assim. E o Anguttara Nikaya e o Khuddaka Nikaya têm outras características, né? Não vou aqui discorrer sobre eles, né? nem me preparei aqui para falar sobre eles. Mas o Samyutta Nikaya, que é o meu foco, que é o que eu quero falar aqui e também depois na prática especial que eu vou oferecer ao longo das próximas semanas, né? Ele traz esses ensinamentos, esses discursos de uma forma mais breve, mais curta, mais direto ao ponto, para esclarecer assuntos, para esclarecer dúvidas, para esclarecer questionamentos que podem nos ajudar e elucidar, né, a nossa trajetória ao longo do caminho. E aí o Samyutta Nikaya, ele também é dividido, né, em muitas outras coleções ou seções que se chamam de vagas, né? O Sutta Pitaka contém quase 3.000 suttas, dos quais a gente tem uma parte, metade deles traduzidos para o português. A minha inspiração, a minha fonte é um site muito confiável, muito importante, que para quem nunca viu, recomendo para entrar, que chama Acesso ao Insight. Ele é traduzido para o português, né? Tem também a sua versão em inglês. Está aqui embaixo a fonte, acessoalinsight.net. Recomendo que vocês entrem, recomendo que vocês vejam. Ali tem todo o Sutta Pitaka dividido nos vários Nikayas, né? Várias histórias, e muitos sutras traduzidos para o português, que é do Pali para o português. Quer dizer, eu não sei que língua passou antes, talvez, mas muitos traduzidos do Pali mesmo, porque graças à generosidade, né, de vários desses monges, o Bhikkhu Bodhi, que teve essa empreitada de nos ajudar, né? E então é dividido, o Samyutta Nikaya é dividido nessas 5 vagas, né? E que contém, então, vários discursos. O Sagatha Vaga, o Nidana Vaga, o Kanda Vaga, o Salayatana Vaga e o Maha Vaga, que é justamente aquele que eu também escolhi para ser a nossa inspiração, porque fala de um assunto que está ligado ao ensinamento do primeiro giro e que está muito ligado a essa nossa convite, né, para trazer para a prática diária, que é justamente os aspectos do nobre óctuplo caminho, do nobre caminho óctuplo, porque é uma inspiração para a gente agir imediatamente, para a gente praticar imediatamente, né? Então, recomendo muito que acessem esse site, está aqui, acesso ao insight.net. Bom, e aí, então, o Buda fazia os discursos, né, proferia esses discursos, e a gente alcançava os discursos, e a gente não, né? Aqueles que ouviam, a audiência que ele estava presente, como ele disse, é como se ele estivesse voltando a sua face para cada ouvinte, e cada ouvinte compreendesse da forma ou
grandeza ou da forma, da maneira como podia compreender. Então, isso é uma frase de encorajamento para nós, porque às vezes a gente se depara com um sutra e acha que não compreende, aquilo nos encoraja a avançar na leitura. Então, não, a gente pode ter uma compreensão, mesmo que pequena, mas que toque o nosso coração. E aí eu extraí, antes de convidá-los para a gente fazer uma prática, né, que é a prática da leitura, propriamente de um sutta, que eu quero convidá-las e convidá-los, eu trouxe essa inspiração de um outro sutra, aí não é do Cânone Pali, que é o Lalita Vistara Sutra, que é um livro maravilhoso, é um épico, é um livro de 2 volumes, chama A Voz do Buda, e é justamente disso que eu quero falar. Trouxe essa inspiração para o nosso Sagadawa, que tem como esse aspecto de cura, né? Para que a gente possa, por meio da nossa fala, emular talvez a fala do Buda, emular a voz do Buda, colocar na nossa voz, na intenção da nossa fala, essa suavidade, esse amor pelos ensinamentos, essa compaixão, essa gentileza, essa generosidade. E aí, o Lalita Vistara, ele tem num dos seus... eles são 2 volumes, né? Um volume que, quando fala antes do nascimento do Buda, aliás, é quando ele já nasceu, né? No momento que o rei Suddhodana apresenta o Buda para um grande sábio, né? Na época, que é um adivinho, que é chamado de Rishi, né? Para que ele pudesse prever, né, o futuro que aquele ser teria, né? Como se isso fosse necessário. Ele, então, discorre sobre as 32 grandes marcas de um ser, né? Isso é uma outra palestra, um outro assunto, mas que é lindo, que toca maravilhosamente o nosso coração, mas ele fala sobre as 32 marcas, né? A primeira grande marca do Buda, a primeira marca que caracteriza o Buda, né, é essa protuberância que ele tem no crânio, né? Que indica que ele é um ser iluminado, que ele é o número 1, que advém, que ocorre, porque ao longo de muitas vidas pregressas, o Buda honrou os ensinamentos. O Buda se prostrou diante dos outros Budas, diante dos seus mestres, diante de seus professores, diante das estupas, diante de templos sagrados. Então, ele nasce com essa protuberância no crânio como forma de demonstrar para o mundo essa sua grandeza, né? E aí, uma das características também que marcam esse grande ser é por meio da sua voz. E aí, então, é dito no Lalita Vistara, né? Ele é chamado de o indivíduo com a voz semelhante à de Brahma. Brahma é o deus dos deuses, né? Brahma é o grande deus, que é, inclusive, aquele que aparece para o Buda no momento da vigília e o convence, felizmente, a compartilhar os ensinamentos, porque ele assegura ao Buda que haveria a quem pudesse compreender. Então, é dito no Lalita Vistara, ele é chamado de o indivíduo com a voz semelhante à de Brahma, porque há muito tempo abandonou a fala incorreta, cruel, de palavras afiadas que ferem os outros, assim como as palavras sarcásticas e aviltantes. Suas palavras são amáveis e compassivas, alegres e aprazíveis, doces e solidárias, de boas-vindas e encorajadoras. Elas vão diretamente para o coração, deleitando todos os sentidos. Gente, se de nada do que eu estou falando ficar, eu queria que essa mensagem ficasse para nós, o nosso coração, ao longo todo esse Sagadawa, né? Trazer essa característica para a nossa fala, porque é pelas falas que a gente mais se perde, né? Muitas vezes a gente não percebe que com uma simples palavra, uma simples expressão, a gente está causando mal no outro. Porque a gente fala de uma forma ríspida, a gente fala de uma forma automática, a gente fala de uma forma sarcástica, raivosa, né? Autocentrada. Então, vamos trazer essa qualidade de uma voz semelhante à de Brahma, né? Palavras amáveis, compassivas. Compassivas porque conecta-se com o outro. Alegres, aprazíveis, doces,
solidárias, boas-vindas, encorajadoras. É tão difícil, né? A gente pontuar o defeito do outro é tão fácil, mas elogiar, encorajar, às vezes nos custa tanto, né? Então, é um compromisso que eu vos convido a criar ao longo desse mês de Sagadawa. É algo que eu sempre busco me comprometer com, trazer essa doçura para a nossa voz, para as nossas palavras. A voz do Buda harmoniza com a voz de todos os seres, a voz que encanta todos os vastos e puros círculos de ouvintes. Uma única voz, fazendo todas as vozes compreendidas. Eu estou me segurando para não chorar aqui, gente. É isso, sabe? É uma voz que harmoniza com a voz de todos os seres. Encanta todos os vastos e puros círculos de ouvintes. Vamos trazer essa intenção de colocar na nossa voz essa doçura, de forma que a uma única voz possa se fazer compreendida. E aí eu queria convidá-las e convidá-los, obviamente, para que a gente fizesse essa leitura desse sutta que eu escolhi, do Samyutta Nikaya, que é, vamos dizer assim, um sutta que abre o Samyutta, que é o Samyutta Nikaya dentro do Maghavanga, né, que é o 45, né, que se chama Uma Análise do Caminho. Minha proposta é que a gente possa ler. Eu vou pedir que você não abra o microfone, mas encorajo a vocês a lerem junto comigo. Vamos ler juntos. São 3 ou 4 slides. Estou aqui controlando o tempo, porque eu falo para caramba. Mas que a gente possa ler, colocar essa intenção de doçura na nossa voz e ouvir a nossa voz falando as palavras do Buda. Não vamos nos preocupar nesse momento com o significado das palavras. Nós vamos simplesmente colocar essa intenção de doçura, de gentileza, de compaixão, né? de alegria na voz enquanto a gente lê o sutta. Então, é Samyutta Nikaya, 45.8, Maghavibhanga Sutta. Uma análise do caminho. Leiam comigo, mesmo leiam alto vocês aí e eu aqui. Em Savatthi, bhikkhus, eu ensinarei e analisarei para vocês o nobre caminho óctuplo. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bhikkhus responderam. O abençoado disse o seguinte: e qual, bhikkhus, é o nobre caminho óctuplo? Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. E o que é o entendimento correto? Compreensão do sofrimento, compreensão da origem do sofrimento, compreensão da cessação do sofrimento, compreensão do caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento. A isto se chama entendimento correto. E o que é pensamento correto? O pensamento de renúncia, o pensamento de não má vontade, o pensamento de não crueldade. A isto se chama pensamento correto. E o que é linguagem correta? Abster-se da linguagem mentirosa, da linguagem maliciosa, da linguagem grosseira e da linguagem frívola. A isso se chama linguagem correta. E o que é ação correta? Abster-se de tirar a vida de outros seres, abster-se de tomar aquilo que não for dado, abster-se da conduta sexual imprópria. A isto se chama de ação correta. E o que é modo de vida correto? Aqui, um nobre discípulo, tendo abandonado o modo de vida incorreto, obtém o seu sustento através do modo de vida correto. A isto se chama modo de vida correto. E o que é esforço correto? Aqui, bhikkhus,
Umbico gera desejo para que não surjam estados ruins e prejudiciais que ainda não surgiram, e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Ele gera desejo em abandonar estados ruins e prejudiciais que já surgiram, e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Ele gera desejo para que surjam estados benéficos que ainda não surgiram, e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Ele gera desejo para a continuidade, o não desaparecimento, o fortalecimento, o incremento e a realização através do desenvolvimento de estados benéficos que já surgiram. E ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. A isto se denomina esforço correto. E o que é atenção plena correta? Aqui, bicos, um bico permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando as sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com a atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. A isto se denomina atenção plena correta. E o que é concentração correta? Aqui, bicos, um bico afastado dos prazeres Aqui, bicos, um bico afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bico entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, um bico entra e permanece no terceiro jhana, que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento. Com o completo desaparecimento da felicidade, um bico entra e permanece no quarto jhana, que possui nem felicidade, nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. A isto se denomina concentração correta. Não deixem que essas palavras reverberem no seu coração, na sua mente. A compreensão cognitiva, intelectual, pode aguardar. E vamos juntos. Essa é a fonte de onde eu tirei. E vamos juntos por alguns minutinhos apenas trazer o mantra do Buda Shakyamuni, justamente para fazer com que essas palavras que proferimos do discurso do Buda sobre o nobre e óctuplo caminho reverberem na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa se comprometer cada vez mais com essa fala doce, passiva, essa fala gentil, essa fala que traz e que causa felicidade a si mesmo, mas também aos outros.
Tadyatam Muni Muni Mamuni Shakyamuni Yesova Tadyatam Muni Muni Mahamuni 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 Shakyamuni Yesova. Deixe que as sílabas do mantra reverberem internamente, trazendo alegria e paz para o seu ambiente interno e reverberando de forma vigorosa no seu ambiente externo. O mantra do Buda Shakyamuni é um antídoto e uma cura para a ilusão que não nos permite ver a realidade como ela é. Eu os convido para fazermos o fechamento dessa nossa breve, mas intensa e linda prática, pela qual vos agradeço enormemente a presença e a participação. Estou realmente muito tocado. Vamos trazer as sílabas Om, Ahum 3 vezes na expiração, de forma que toda a generosidade e bondade que geramos aqui coletivamente, ao lermos e pronunciarmos as palavras do Buda, possam alcançar todos os seres, levando felicidade e as causas da felicidade. Om, Om, Om,
Só para não perder o hábito, vou fazer aqui o reclame. Vou ter o prazer e a honra de falar um pouquinho mais sobre o Samyutta Nikaya em 4 encontros que começam a partir da próxima terça-feira, dia 18, de manhã. E eu não chamaria de curso, mas é uma forma de praticarmos juntos, né? Uma prática especial para que a gente possa ativar o poder que há nessas palavras do Buda, sobretudo no Samyutta Nikaya, alguns dos seus sutras que falam diretamente sobre essas verdades do caminho, as bases do caminho, para que a gente possa estar cada vez mais encorajado a trilhá-lo e a praticar a felicidade, as causas da felicidade. Estou muito emocionado de ver tanta gente linda aí do outro lado da tela. Eu, por mim, você sabe, eu ficaria aqui horas, mas tem um monte de gente que eu estou vendo ali que está me esperando já já numa outra